Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Diálogo Perspectivas dos Direitos Constitucionais Indígenas. Este evento tem como objetivo estabelecer diálogo com o governo acerca da garantia dos direitos constitucionais indígenas. Convidamos para a mesa de abertura, mesa número 1, os excelentíssimos senhores e senhoras. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. O coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Antônio Carlos Alpino Bigonha. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá. E o representante do povo terena, Luiz Eloy Amado. À vontade, senhores. Informamos que eventuais perguntas deverão ser escritas em fichas que serão disponibilizadas. Nós registramos e agradecemos a presença dos embaixadores e representantes das seguintes embaixadas. Embaixador do Canadá, representante da Embaixada, o ministro, representante da Embaixada da Suíça, embaixador do Reino Unido, representante da Embaixada da Noruega, embaixador da Alemanha, embaixador de Luxemburgo, embaixador da Suécia, representante da Embaixada da Áustria, embaixador da Bélgica, representante da Embaixada do Reino dos Países Baixos, representante da Embaixada da Austrália, representante da Embaixada da Dinamarca, representantes da Delegação da União Europeia no Brasil e representantes da Embaixada da França. Nós ouviremos agora o coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Antônio Carlos Alpino Bigonha. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, Excelentíssima Senhora Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, Excelentíssimo Senhor Luiz Eloy, representante do povo terena, senhores embaixadores, autoridades presentes, autoridades diplomáticas, colegas da Procuradoria da República, que cumprimento na pessoa de Luciano Maia, Maris Maia, nosso vice-procurador-geral da República. Senhoras e senhores, é com imensa honra que estabelecemos e inauguramos este diálogo em um momento tão importante da vida nacional. Esta é uma casa de justiça e nosso papel primordial é mediar os conflitos para promover a pacificação social. Nossa ferramenta principal nessa permanente busca pela paz são principalmente as leis, os tratados e convenções internacionais e a Constituição da República do Brasil. Não há relação jurídica, pelo menos no campo dos direitos sociais e coletivos, indiferente ao diálogo. As portas da 6ª Câmara, e estou certo, da Procuradoria-Geral da República, estão e estarão sempre abertas a todo e qualquer interlocutor que se dispuser ao debate sincero, leal e franco, sendo este o foro apropriado para expor livremente o seu ponto de vista e formular suas pretensões. A mesma porta por que passam indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, ribeirinhas de pescadores, passam, se quiserem, quaisquer representantes da sociedade civil, do governo, os produtores da cidade e do campo, a 6ª Câmara como órgão da PGR, quer ser
e é uma instituição plural, assim como é plural a sociedade brasileira. O Pacto de 88 foi celebrado por múltiplas mãos, de múltiplas cores e matizes, tais como as mãos indígenas e quilombolas e as não indígenas. É um pacto que, passados 30 anos, permanece rígido, pois nossa identidade nacional foi forjada na convergência pluriétnica de todas essas matrizes, como também nos ensinou o saudoso professor Darcy Ribeiro. Essa diversidade cultural e étnica, longe de ser fonte de conflito, é a nossa maior riqueza. Negá-la, isto sim, é fonte de tensão e sofrimento. E a negação de uma identidade própria, mestiça, nacional, brasileira ao nosso povo. Como muito bem pontuou a doutora Raquel, há poucos dias, a conclusão de um processo eleitoral é sempre motivo de renovação das esperanças do povo em geral. Mas é também, como todo processo de transição política, um momento de incerteza e apreensão. Em relação aos povos originários, as incertezas são inúmeras e são as maiores, independentemente das colorações ideológicas, pois são um setor da nossa sociedade que já trava uma luta de mais de 500 anos na defesa de sua dignidade. E essa dignidade foi restituída, após séculos, pelo Constituinte de 1988, nos precisos termos dos artigos 231 e 232 da nossa Constituição. Essa é a pauta da dignidade indígena. Por isso, consideramos relevante organizar este evento para o debate da questão indígena sobre 3 aspectos que transcorrerão durante todo o dia. Nessa primeira mesa, o Estatuto Constitucional dos Direitos Indígenas e o Direito Internacional. Depois do almoço, a política indigenista brasileira e o desenvolvimento sustentável. E, logo após, a política indigenista do governo federal. Para compor as 3 mesas de trabalho, foram convidadas autoridades do Poder Executivo, acadêmicos, lideranças indígenas e membros do Ministério Público Federal. É natural que, no início de um mandato presidencial, haja carência de informação e orientação sobre os rumos que o governo irá empreender em relação à questão fundiária, à fiscalização e à assistência indígena, por exemplo. Este, esperamos, será um bom momento e o foro adequado para lançar as diretrizes da relação entre os diversos órgãos do Estado brasileiro e a sociedade nesta matéria. A Constituição da República reservou a nós, procuradores da República, um papel de destaque quando, no artigo 129, inciso 5, incumbiu-nos a defesa dos interesses indígenas, algo de caráter substantivo que vai além da mera intervenção processual, lançando-nos a uma posição de autênticos defensores constitucionais dessas comunidades. É uma atuação sui generis nossa, da Procuradoria da República, indeclinável e indisponível, que nos eleva ao patamar de verdadeiros guardiões desta nobre causa. Não se trata de uma postura ativista, mas sim de uma postura proativa e altiva no exercício deste singular mandato constitucional. Esta é uma mesa, senhoras e senhores, de diálogo, não é uma mesa de confronto. Por isso, peço a todos os integrantes da audiência que, nas próximas 2 horas, e os integrantes das mesas também, evidentemente, que nas próximas 2 horas que se seguirão, deponham suas armas, seus preconceitos, seus sensos comuns e se disponham ao exercício da alteridade. É um momento presente a partir do qual se fita o passado para projetar o futuro. Como dizia Lúcio Costa, no Memorial Descritivo do Plano Piloto de Brasília, para empreender esta tarefa, é imprescindível pensar grande e estar imbuído de uma certa nobreza. Vivemos em um Estado democrático de direito. Estado democrático porque há soberania popular e essa soberania elege os governantes e seus representantes. Estado de direito porque estes mesmos governantes estão submetidos à lei e à Constituição da República. O governo, disso não há qualquer dúvida, conquistou nas urnas sua legitimidade para governar. A nós da Justiça cabe vigiar que as autoridades eleitas respeitem as regras republicanas. Na lição do velho Seabra Fagundes, nos Estados democráticos de direito, as minorias não fazem as leis, não elegem os governantes. Sua única proteção é o direito.
e só há direito onde existam procuradores que por eles procurem e juízes que obriguem o seu cumprimento e efetivo respeito. Estou certo de que esse diálogo será muito proveitoso para todos e todas. Bom trabalho, muito obrigado. Neste momento, ouviremos a doutora Raquel Elias Dodge, nossa Procuradora-Geral da República. Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de saudar e agradecer a presença da senhora ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também agradecer, muito especialmente, a presença aqui entre nós de representantes dos povos indígenas, Terena, Funiô e Guajajara, a quem saúdo na pessoa do senhor Luiz Eloy, lembrando que há no Brasil 305 etnias, que falam 274 línguas e que, segundo a estatística do IBGE do ano de 2010, compõem um grupo de 900 mil indígenas e que são povos diferentes entre si. Queria saudar muito especialmente, inclusive por causa do tema deste painel, que é a defesa de direitos constitucionais e de normas asseguradas em tratados e convenções assinadas pelo Brasil, dos embaixadores da Alemanha, do Canadá, de Luxemburgo, o embaixador do Reino Unido, da Suíça, da Suécia, da Bélgica, dos Países Baixos. Queria também agradecer a presença de conselheiros, oficiais ou encarregados da Embaixada da Noruega, da Dinamarca e da União Europeia. A presença de Vossas Excelências entre nós revela o interesse internacional que este tema desperta. Gostaria também de agradecer e saudar a presença aqui entre nós do Vice-Procurador-Geral da República, Luciano Maia, que foi por tantos anos membro e coordenador da 6ª Câmara, nossa Câmara encarregada da defesa de índios e minorias, da Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, que hoje ocupa essa função, mas também foi coordenadora da 6ª Câmara. Parabenizar o nosso colega Antônio Carlos Albino Bigonha por organizar esse evento, agradecer a presença dos antropólogos da nossa instituição, que formam o corpo técnico e pericial que auxilia o Ministério Público nesta matéria a exercer o seu trabalho, saudar a presença da secretária de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público, dos subprocuradores gerais, procuradores regionais da República e procuradores da República aqui presentes. São muitos os membros do Ministério Público Federal encarregados exclusivamente de oficiar na matéria de defesa dos povos indígenas e de seus direitos e de minorias na nossa instituição. E muitos outros os membros que exercem essa atribuição, acumulando com algumas outras. Para nós, senhora ministra, senhores embaixadores, senhoras e senhores presentes, abrir um espaço de diálogo institucional entre pessoas e instituições a respeito desse tema tão caro à cidadania e ao povo brasileiro é muito importante. É muito importante porque, há cerca de 30 anos atrás, o Brasil tomou uma decisão muito significativa ao introduzir na Constituição brasileira princípios, direitos e defesas, notadamente em relação às minorias, que mudaram e transformaram significativamente o país. Os povos indígenas têm um capítulo especial da Constituição dedicado à definição dos seus direitos, à definição de suas prerrogativas, mas antes disso, nos princípios preliminares estabelecidos pela Constituição, há vários dispositivos de respeito, que dizem respeito à convivência em sociedade. Uma sociedade que se quer plural, uma sociedade que respeita diferenças, que valoriza diversidades, que reconhece os interesses e o direito de minorias, e por isso o país todo, em torno da Constituição e por causa dela, estruturou-se ao longo das últimas 3 décadas
para estabelecer políticas públicas que reconheçam, valorizem e façam cumprir os direitos constitucionais. Os princípios constitucionais são caros porque eles revelam diretrizes da atuação de todas as instituições do Estado, as instituições que estão no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, mas notadamente para cada um dos indivíduos brasileiros e estrangeiros que habitam esta terra. A nossa Constituição, diferente de tantas outras de outros países, assegura direitos iguais para brasileiros e para estrangeiros. Para os nacionais, não os distingue entre maiorias e minorias, assegura a todos a sua própria identidade, dignidade, cultura, língua, tradição. E isto foi muito transformador do Estado brasileiro. Há um legado de 30 anos de estabilidade constitucional, de segurança jurídica, de prosperidade, de desenvolvimento no nosso território, sob a égide, os auspícios, a inspiração da Constituição de 1988. No ano passado, em 2018, nós celebramos durante o ano inteiro os 30 anos da Constituição brasileira e os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Nós celebrávamos um período importante de prosperidade, mas um período de reconhecimento gradativo de condições pessoais, individuais, que asseguraram uma elevação do índice de desenvolvimento humano, a melhoria educacional no espaço brasileiro, a instituição do sistema público de saúde, que assegura vacinação, prevenção de doenças e assistência hospitalar a todos os brasileiros de forma gratuita, num conjunto de políticas e de direitos que foram adensando o leque de patrimônio individual e pessoal de cada um dos brasileiros e a nós todos como nação. O Brasil tem se apresentado no plano interno e no cenário internacional cada vez mais como uma nação ciosa, de que é uma nação formada por imigrantes, mas que conta aqui com o respeito a direitos das pessoas nativas dessa terra. E a Constituição estimula a convivência harmônica, plural, uma convivência baseada no reconhecimento à dignidade humana comum a todos nós. A Constituição de 1988, diferente de outras constituições brasileiras e diferentes de tantos outros estatutos jurídicos do século XIX, do século XX, ela assegurou direitos universais baseado na ideia da dignidade humana. Esta ideia que nasce com a Declaração Universal de Direitos Humanos, que aponta para um sistema de igualdade entre as pessoas, igualdade na diversidade, igualdade na pluralidade de identidades, de culturas e de tradições. Sendo uma terra de imigrantes, sendo uma terra de minorias, sendo uma terra em que convivem 305 etnias, com todos os outros que formam a identidade nacional, é a riqueza do Brasil, como acentuou o colega Antônio Carlos Alpino Bigonha, é esta diversidade em solo pátrio. E para que isto realmente aconteça e se efetive, é necessário partir do reconhecimento de princípios, de valores, de direitos e deveres constitucionais. E por que estamos aqui hoje reunidos em uma mesa de diálogo, reunidos em uma mesa em que tantas pessoas de boa vontade comparecem a esse auditório para debater esse tema na perspectiva de assegurar os direitos constitucionais aos povos indígenas? É porque a Constituição assegura aos povos indígenas, como minorias dessa terra, não apenas o direito a usufruir um território, mas o direito à diversidade, à própria dignidade, à sua identidade, à língua própria, a manter a sua cultura e a manter as suas tradições.
E a Constituição fez isso de um modo muito particular e rompendo com a legislação que havia à época. A Constituição assegurou aos povos indígenas o direito de falarem por si próprios, não mais tutelados por alguém dito civilizado, não mais com uma instituição que falasse por eles, definindo os seus próprios interesses, a sua própria identidade, os seus próprios direitos e os seus próprios quereres. Não, a Constituição rompe com esse modelo de tutela e assegura aos índios que falem por si. E é muito importante que, num ambiente como esse de diálogo, nós estejamos na condição de instituições e de instituição do Estado, dispostos a ouvi-los, a entendê-los, saberem o que querem, como se autodeterminam. Mas a Constituição fez também uma outra coisa importante. Ela instituiu o Ministério Público como aliado dos índios na defesa de seus direitos e de seus interesses. E é nessa condição e com esta legitimação constitucional que o Ministério Público se apresenta nessa mesa de diálogo para realçar a importância, no momento em que um novo governo se estabelece, eleito legitimamente pelo povo, que propõe a alteração de competências no modo como vai exercer os seus direitos, os seus deveres em relação aos direitos constitucionais dos povos indígenas, para que compreendamos como essas competências serão exercidas, se haverá alteração em relação às políticas públicas já encaminhadas, quais são as promessas de melhorias que estão sendo engendradas. E por que promessas de melhorias são importantes? Porque conhecer essas competências são importantes. As promessas de melhorias são importantes porque, como em qualquer sociedade, há um contínuo aprimoramento no plano do reconhecimento dos direitos, de respeito à dignidade humana e dos povos indígenas, e no plano das competências não pode haver retrocesso nas políticas públicas, porque há sempre, do ponto de vista constitucional, um patamar de contínuo progresso, um patamar de contínuo aprimoramento, tanto na definição das políticas públicas, quanto no respeito aos direitos assegurados na Constituição. Temos que andar sempre para frente, promovendo, aprimorando, assegurando direitos e interesses. É preciso relembrar também que há muitas normas da Constituição de 1988 ainda não cumpridas. A principal delas, talvez, seja a ordem constitucional para que no ano de 1983 todas as terras indígenas estivessem demarcadas, estivessem com suas demarcações concluídas, digo, ano de 1993, 5 anos após a Constituição de 1988. Era um dever constitucional imposto ao Poder Executivo que não foi cumprido. E, mais uma vez, diante de um novo governo, a pergunta que é refeita é quando as demarcações estarão concluídas, para que haja aquilo que a Constituição assegura, que é o usufruto exclusivo dos povos indígenas para a terra que a Constituição lhes assegura. O papel do Ministério Público em relação a este tema, como em relação a vários outros temas atribuídos a ele pela Constituição, é o de lembrar que os direitos foram assegurados, é o de exigir que os direitos sejam observados, é de cobrar continuamente o respeito aos povos indígenas e aos direitos assegurados na Constituição. E é nessa perspectiva de abrir um diálogo que nos traga luzes a respeito de como essas competências serão exercidas, quais as políticas públicas que estão sendo planejadas, como elas serão executadas, com qual orçamento público é que nós decidimos nessa instituição abrir esta mesa de diálogo em torno de direitos, de deveres e de competências. E é com esse espírito e secundando as palavras muito benditas
inspiradoras do coordenador da Sexta Câmara, o colega Antônio Carlos Alpino Bigonha, que recebemos todos aqui, e muito especialmente a senhora ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, a quem foi incumbida esta tarefa, que sabemos que não é fácil, uma tarefa difícil, é uma tarefa constante, que exige perseverança, determinação, discernimento, clareza, e muita inspiração e boa vontade. E é assim que abrimos esse diálogo com o Poder Executivo, com Vossa Excelência muito especialmente, com todos os atores nacionais e internacionais aqui presentes, na perspectiva de assegurar aos povos indígenas todos os direitos que são assegurados a eles na Constituição brasileira e nos tratados e convenções internacionais assegurados pelo país. Eu gostaria ainda em tempo, de saudar a presença também do presidente da FUNAI aqui entre nós. Peço perdão a Vossa Excelência por não tê-lo mencionado na abertura aqui dos nossos trabalhos, mas enfatizar que há pouco tempo estivemos juntos num evento da Escola Superior do Ministério Público da União, e naquela oportunidade eu tive a ocasião de saudar a Vossa Excelência, que era o dirigente da FUNAI então, como quero fazer hoje aqui novamente, e de saudar a própria Fundação Nacional do Índio por ter sido uma instituição ao longo de tantos anos, e sobretudo nas últimas 3 décadas, que sempre perseverou na defesa dos povos indígenas, da demarcação das terras indígenas, com dificuldade, porque sabemos sempre que o orçamento da FUNAI era sempre um dos menores da República, mas sempre contou com um corpo técnico, um corpo de antropólogos que sempre esteve à altura desse desafio, respeitando os povos isolados, estabelecendo uma política de não contato em relação aos povos não isolados, promovendo a demarcação das terras indígenas e lutando sempre no plano do Poder Executivo e de outras as instituições para respeitá-los, cada povo, cada índio, com a sua própria etnia, com a sua própria identidade. E, finalmente, eu queria lembrar o quão importante é que nós tornemos mais visível no plano nacional esta singularidade. Não são os índios, como se todos eles fossem iguais. São os povos indígenas do Brasil, 305 povos, que falam 274 línguas diferentes e que, portanto, são diferentes entre si. E têm entre si também o desafio da convivência harmônica, o desafio da convivência pacífica, o desafio de reconhecimento entre si de que falam também línguas diferentes. São os desafios de um Estado plural, de uma nação formada por tantos povos, de tantos e tão longínquos lugares que acorreram ao território brasileiro. E, assim, eu encerro a minha participação desejando que esse evento traga luzes para todos nós, mas sirva, sobretudo, para encetar, como disse o coordenador da Sexta Câmara, um espaço permanente de diálogo entre os povos indígenas e com as autoridades públicas encarregadas de assegurar os seus direitos. E, por fim, saúdo a presença entre nós aqui da imprensa, sempre muito bem-vinda. Como disse ontem, a imprensa cumpre no Estado democrático de direito o papel de dar transparência, de dar visibilidade, registrar os principais fatos que interessam à nação, e creio que este é também um deles. Muito obrigada. Agradecer essas belas palavras introdutórias da colega Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e dizer da alegria e da sorte de ter como Procuradora-Geral alguém que foi já coordenadora da Sexta Câmara e que membro da Sexta Câmara, mas com uma atuação tão intensa que eu até me lembrava como coordenadora.
e que entende tanto, que tem tanta sensibilidade na matéria. Isso é uma sorte, uma alegria para todos nós aqui do Ministério Público, e também tenho a certeza absoluta que para a causa indígena é um motivo de muita alegria, de muita sorte. Eu queria também saudar a presença da presidente da Associação Brasileira de Antropologia, a Maria Filomena Gregori, antropóloga, na pessoa de quem eu saúdo todos os antropólogos que aqui compareceram, que são atores imprescindíveis, né, na causa indígena brasileira. Eu indago a ministra Damares, conversando ali antes do evento, do início do evento, ela me disse que não pretendia fazer uma intervenção mais aprofundada e manifestou uma intenção, uma disposição maior de ouvir, né, que é exatamente o espírito dessa mesa. Mas eu indago se Vossa Excelência quer fazer uma saudação de abertura. Doutora Raquel. Já está ligado. Doutora Raquel, doutor Antônio Carlos, doutora Débora, doutor Luiz, povo Terena, demais autoridades. Estamos aguardando, talvez, a nossa ministra da Agricultura, né? Demais autoridades. A participação, é uma alegria estar aqui, mas nessa manhã eu vim como plateia, eu vim para estar ouvindo. O Ministério vai estar participando da mesa à tarde, mas eu não poderia deixar de cumprimentá-los e elogiar por este evento, essa iniciativa. E percebi logo no começo a preocupação com o diálogo. Fica garantida, doutora, fica garantido a todos vocês, o diálogo está aberto. O governo Bolsonaro vem buscando o diálogo. Eu acho que nos primeiros dias de governo isso já está bem demonstrado. E essa ministra está aqui com grandes desafios. O Ministério com 8 secretarias nacionais, mais a FUNAI de presente, um grande, belo presente que esse Ministério recebe. Quando havia-se essa discussão de onde a FUNAI estaria, e decidiram que a FUNAI ficaria com este Ministério, eu confesso para vocês que a alegria dessa ministra foi grande. E confesso para vocês que há uma preocupação de alguns segmentos da sociedade quando essa ministra foi escolhida para ser ministra. Já li frases da seguinte forma: o presidente Bolsonaro errou em escolher uma mulher que ama demasiadamente os índios. E eu aqui reafirmo meu compromisso e meu amor com os povos indígenas. E aqui reafirmo que as políticas públicas que este Ministério vai apresentar para o Brasil, além de estarem baseadas no direito, na Constituição, elas estarão movidas de grande paixão. À tarde, o Ministério vai estar fazendo essa explanação, mas eu reafirmo que o diálogo está aberto e que o Brasil tem, de fato, uma ministra que ama demasiadamente os povos indígenas. E eu vou deixar isso muito claro para todos os outros ministros, para todas as autoridades, para o presidente Bolsonaro e para o Brasil. Obrigada pelo convite. E eu quero apenas ouvir agora de manhã. E à tarde a gente vai estar se manifestando. Obrigada. Obrigado, ministra Damares, por essas palavras introdutórias e essa disposição e esse amor. Nós tínhamos convidado para essa mesa de debates a relatora especial da Organização das Nações Unidas, Vitória Tauli Corpuz, e ela, em função de compromissos já agendados, não pôde comparecer, mas se dispôs, muito gentilmente, a gravar um vídeo para fazer suas considerações sobre este tema. E nós vamos, então, fazer agora a exibição deste vídeo e distribuímos como não foi possível fazer a legenda, nós vamos distribuir um texto com a tradução da fala de Sua Excelência. Já está com legenda, então. Good morning. I would like to apologize for not being able to take part in your conference, which I think is a very important one, considering the present context that Brazil is in. So I would just like to give you this short message to express my concerns and my hopes on the issue of indigenous people's rights in Brazil.
My name is Victoria Tauli Corpus. I am the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, and I am from the Philippines. The issue at hand is really a very key issue that has to be dealt with, and I thank the Ministerio Público for organizing this meeting to talk about this, because I think that it's in my mandate as the Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples. I have to constantly monitor how UN member states are implementing the rights of indigenous peoples contained in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and ILO Convention 169. And I always look back to the time when Brazil was one of the key leading UN member states supporting us when we were drafting and negotiating the UN Declaration. So I would, in fact, I always cite the role positive role that Brazil has played in relation to developing this instrument. So today, from what I have gathered, there are some efforts to undermine or weaken the implementation of the rights of indigenous peoples in Brazil, especially with some of the pronouncements that I have heard from the president, as well as the actions being taken in relation to institutions that protect the rights of indigenous peoples, like FUNAI. I know that FUNAI has played a very good role in protecting indigenous peoples in general, but also indigenous peoples in voluntary isolation, because these peoples are the most vulnerable, and if there's no clear protection for them to remain in voluntary isolation, then a possible genocide can happen against them. Brazil has ratified most of the human rights conventions, and by ratifying these international human rights laws, Brazil is obliged to comply with their obligations to these laws. And of course, the key obligations that are contained in many of these laws is the right to self-determination, which is contained in the convention, the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights. This is also reiterated and affirmed in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in Article 3. And I think that the obligation of Brazil to comply and implement these articles is crucial for the continuing survival of indigenous peoples in Brazil. If the indigenous peoples in Brazil are not given the possibility to determine how economic, social, and political development should take place in their territories, and to self-determine their political status, then the chances of them continuing to be able to live with their distinct cultures, languages, governance systems, and justice systems are going to be significantly weakened. So I would like to appeal to this conference to please reiterate again these international obligations of Brazil to international human rights law, so that the chances of indigenous peoples continuing to survive as distinct communities will be strengthened. It is going to be such a big loss for the world if indigenous peoples in Brazil will not have the capacity to continue living in their own territories, protecting these territories, especially because a big part of the Amazon is in Brazil. And this ecosystem is going to be crucial, not only for the survival of indigenous peoples, but the world in general. So there is a big role that Brazil can play in addressing the global environmental crisis of climate change and biodiversity erosion, as well as in protecting the languages and cultures of indigenous peoples. I know for a fact that there are hundreds of languages of indigenous peoples in Brazil, and this year is proclaimed as the International Year of Indigenous Languages, and it was proclaimed by the UN General Assembly. So in addition to the points I mentioned earlier, I also hope that Brazil will be able to support in reinvigorating, rehabilitating, and strengthening the languages that exist in Brazil, because this is the cultural heritage of Brazil, not just of the indigenous peoples, but of the nation as a whole. So these are the
key points that I would like to share with you, and I would certainly be involved in monitoring how Brazil is complying with its international human rights obligations. And I hope there are some agencies like the Ministerio Público who will be helping me in monitoring the way that these rights are being respected. Again, I'd like to just end by saying that, in the history of indigenous peoples' efforts to get the UN Declaration and the ILO Convention 169 adopted, Brazil has played a positive role in the past, and I certainly hope that Brazil will to continue to play that role. Thank you very much. Eu passo a palavra agora ao Luiz Eloy Amado, que é representante do povo Terena e da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, para suas considerações. Oi. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar todos os integrantes da mesa, a pessoa da doutora Raquel Dodge, da ministra Damares Alves, do doutor Antônio Carlos Albino Bigonha e da doutora Débora do Prato. Agradecer o convite, dizer que eu sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul, da terra indígena Toné-Ipeg, e estou aqui como advogado Terena, mas também representando a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a instância nacional do movimento indígena, que congrega várias outras organizações indígenas, como a COIAB, né, da Amazônia Brasileira, a APOIME, Arpim Sudeste, Comissão Guarani Virupá, Arpim Sul, Comissão Atiguaçu Guarani Kaiowá e Conselho do Povo Terena. Inicialmente, gostaria de dizer que 3 questões fundamentais. Primeiro, agradecer ao Ministério Público por estar proporcionando esse espaço, que é um espaço de diálogo. Os povos indígenas têm essa consciência. Ressaltar, né, que os povos indígenas, e especialmente as lideranças indígenas, historicamente sempre deram exemplos de participação política ativa, né, seja nos seus territórios, seja nas instâncias institucionais. Isso, no período constituinte, ficou muito claro, mas, atualmente, a todos os momentos, os povos indígenas têm feito esse efeito de participação, demandando, seja no Poder Judiciário, seja no Poder Legislativo, seja no Executivo, junto à FUNAI, e também no Ministério Público. Dizer também que os povos indígenas, em suas organizações, e aí também incluídas as assembleias indígenas, são extremamente legalistas. Isso porque, quando você presencia, né, a reunião dos índios, como as pessoas dizem, eles não reivindicam nada mais do que está escrito na Constituição Federal, do que está consagrado na legislação brasileira e também na legislação internacional. Então, como nós estamos num espaço extremamente republicano e notadamente jurídico, deixar bem claro que os povos indígenas são, sim, legalistas, porque eles exigem nada mais do que o cumprimento da ordem constitucional. No Brasil, como a doutora Raquel Dodge já pontuou, nós temos, atualmente, né, 305 povos, 274 línguas, mas nós temos também, pelo menos o último levantamento feito pela FUNAI, pelo menos 114 grupos em isolamento voluntário, né, identificado já pela FUNAI, e até esse isolamento voluntário entre aspas, né, porque a gente não sabe até que ponto esse isolamento ele é voluntário, na medida em que estes povos e grupos eles vão cada vez mais se aprofundando na densa floresta amazônica por conta da opressão que tem sofrido diante do avanço, né, do desmatamento, do agronegócio. Então, até mesmo esse voluntário a gente costuma utilizar com aspas, né, que talvez não seja um isolamento tão voluntário assim. E uma coisa que nós demandamos do Ministério Público já no dia 2 de janeiro, imediatamente após a publicação da medida provisória 870 do presidente Jair Bolsonaro,
foi no que diz respeito ao questionamento a respeito da transferência, da atribuição, da demarcação, de identificação e registro das terras indígenas, né, do âmbito da FUNAI para o âmbito do Ministério da Agricultura. Mas também uma questão que nos deixou muito preocupado foi o deslocamento da Fundação Nacional do Índio para o Ministério que é chefiado pela senhora Damares Alves. É lógico, todas as mudanças causam apreensões aos povos indígenas e não são à toa, né? Por exemplo, o fato da FUNAI estar vinculado ao Ministério da Justiça, a FUNAI, antes da FUNAI, existia o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio, que era a agência indigenista oficial do Estado brasileiro, que foi criado em 1910 e perdurou até 1967, quando veio a FUNAI, né? E não foi à toa que o SPI foi extinto e não foi à toa que a FUNAI foi para o Ministério da Justiça, né? Antes disso, o SPI/FUNAI passou pelo Ministério da Agricultura, passou pelo Ministério do Comércio Exterior, passou pelo Ministério do Interior, passou pelo Ministério da Guerra, né? Então, todas essas facetas históricas são interessantes a gente observar. E culminou justamente na extinção do SPI, depois de 2 CPIs do Congresso Nacional, uma, salvo engano, em 1955, e outra na década de 60 mesmo, né, o relatório Figueiredo. E ali se apurou inúmeras violações que eram perpetradas contra as comunidades indígenas, que são dos mais variados crimes, né, contra a população indígena, que resultou na extinção do SPI e criação da FUNAI, e o deslocamento dessa agência estatal indigenista para o Ministério da Justiça, né, justamente para não sofrer as ingerências que existiam dentro do SPI, né, seja por conta da influência local, que existia nos mais diversos rincões do país, né, onde, muitas das vezes, aqui a FUNAI é forte, mas lá na ponta a FUNAI é fraca, né, não tem estrutura, e assim acontecia, mas também por inúmeras outras violações, e aí eu chamo a atenção para as violações relacionadas aos territórios indígenas, que eram, na maioria das vezes, perpetrados contra os povos sob a conivência do órgão estatal, ou seja, aquele que deveria atuar defendendo o interesse dos povos indígenas. A outra questão que nos chama a atenção é ver a questão da tutela, né? Durante muito tempo, e aí já foi falado pela doutora Raquel Dodge, que a Constituição veio, né, e rompeu com esse paradigma tutelar, porque até no Brasil colônia desconfiava-se se índio era ou não gente, né? Foi preciso uma bula papal para dizer, não, os índios têm alma, então, portanto, podem ser evangelizados, né? Então, a partir daí, começa toda uma política estatal levada a cabo. Mas nós temos ainda essa relação tutelar muito presente, seja nas instâncias institucionais, governamentais, mas também em outras formas de exercer a tutela, né, com os povos indígenas, nas outras facetas. Mas eu quero chamar a atenção um pouco para, né, e a nossa mesa para falar um pouco disso, o Estatuto, né, Constitucional dos Direitos dos Povos Indígenas. Observando, né, os anais da Constituinte, e aí olhando especificamente para a participação das nossas lideranças indígenas, que inclusive nós temos muitas que ainda estão vivas, né, e que ano passado comemoraram, né, com muita preocupação os 30 anos da Constituição Federal, pelo menos 3 aspectos dominaram e ainda dominam, né, a preocupação por parte do movimento indígena. A primeira questão é esse aspecto assimilacionista, né? As pessoas tinham ideia, e ainda têm a ideia, de que talvez se o indígena fale português, vire advogado, ou deixe a sua comunidade para estudar e morar na cidade, não é mais índio, né? Ainda nós temos muitas pessoas que têm ainda essa perspectiva de assimilação, de integração, e até essa preocupação de dizer quem é e quem não é índio, né? Então, isso já era uma preocupação há 30 anos atrás, no período da Constituinte. A outra preocupação era justamente garantir a demarcação dos territórios indígenas. E aí, em 88, nós tivemos uma guinada constitucional, que nós falamos, que era justamente a questão do requisito para se dizer o que é não terra indígena, né?
E falava-se muito em imemorialidade, né? As pessoas falavam, esse requisito é perigoso, né? Daqui a pouco nós vamos ter que entregar Copacabana para os índios, né? Porque, de fato, todo o país era habitado por sociedades indígenas. Mas não foi esse o espírito constitucional, né? E não é. A Constituição foi clara em dizer que os direitos dos povos indígenas são originários e são originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, que é um conceito jurídico, antropológico também, que às vezes nós, como juristas, não damos conta de entender o alcance exato dessa categoria que foi construída juridicamente, mas também tem assentos antropológicos. E a outra questão foi justamente o respeito ao usufruto exclusivo desses territórios. A grande preocupação era isso, né, porque os interesses sobre os territórios indígenas eram grandes, né, e muitas coisas foi deixado para depois, justamente num grande acordo político para se passar o artigo 231 e 232 nos exatos termos como eles estão hoje. Então, essas três preocupações os povos indígenas ainda têm, né, quer dizer, você garantir a demarcação dos territórios indígenas e pensar, né, como os povos indígenas vão usufruir desses territórios, não é uma tarefa fácil, né, porque você tem que pensar um desenvolvimento, não é nem desenvolvimento, né, um etnodesenvolvimento. Quando a gente bota o etno na frente da palavra desenvolvimento, é justamente você pensar um desenvolvimento a partir da perspectiva indígena. Às vezes, para o Terena, desenvolvimento é uma coisa, né? Para o Guajajara é outro, para o Pareci é outro, né? Para os Kayapó é outro, totalmente diferente. Às vezes, você chega numa comunidade, os índices de desenvolvimento humano não são os mesmos que os índices de desenvolvimento humano de vocês, Purutuia, como a gente diz no idioma Terena, o branco, né? Às vezes, você chegar numa comunidade, você olha, mas eles estão habitando casebres, né? Casas feias, mas você chega naquela comunidade, 100% são falantes do seu idioma materno. Ora, o fato da comunidade indígena ser 100% falante do seu idioma materno, isso é um índice de desenvolvimento na perspectiva indígena, né, e não necessariamente o poderio econômico, né. Então, essas questões, todas elas nos preocupam. E nós temos demandado muito o Ministério Público Federal, porque nós temos a consciência, né, dessa missão constitucional que foi dada ao Ministério Público, e não é uma simples função de fiscal da lei, mas sim de defesa dos interesses das populações indígenas. Isso nós temos a clareza. E temos a clareza que o Ministério Público também é um espaço que vai nos proporcionar este debate, né, porque muitas vezes os povos indígenas, demandando a ativa participação democrática, na maioria das vezes não conseguem acessar e ter esses assentos, né, dentro das instituições. Então, para nós, isso é importante. Uma outra preocupação que nos traz aqui é a própria sistemática do processo demarcatório de terra indígena, que é regulamentada pelo Decreto 1775/96, né, que foi já introduzida após 88, e justamente com a preocupação de garantir o contraditório e ampla defesa àqueles que se veem afetados pela demarcação da terra indígena, que é um procedimento que é previsto para ser feito na via administrativa, começando, ou deveria começar, não é mais assim, né? Sob iniciativa do órgão indigenista oficial, né? Desde de 73, com o Estatuto do Índio, já tem essa previsão, né? E passando pelo Ministério da Justiça e concluindo com o ato da Presidência da República, né? Essa era a via ordinária. E a nossa preocupação é como é que vão ser feitos os deslocamentos desses processos, né, administrativos, que parece-me, né, nós não temos clareza enquanto movimento indígena, como é que vai ser feito. Vai iniciar, então, né, lá no Ministério da Agricultura, né, como é que vai ser feito isso? Ou seja, e os técnicos da FUNAI, que são responsáveis, né, a DPT lá, vão ser migrados, né, para o Ministério da... Eles vão estar vinculados ao Ministério da Agricultura. Então, tudo isso são questões, ministra, que o movimento indígena preocupa e quer ter esclarecimento, né? Como é que vai ser gerenciado também os interesses, né? Porque a FUNAI, as pessoas... se você vai ouvir os caciques mais antigos, né, eles falam, a FUNAI é a nossa mãe, é a nossa tutora, né, porque eles lembram ainda do período da tutela.
né? E nós, enquanto mais jovens, nós temos isso. A FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro que está ali para defender-se o interesse dos povos indígenas, né? Não tem outro caminho a não ser isso. A missão da FUNAI é essa, né? A FUNAI não foi feita para ser imparcial, a FUNAI não é juiz, né? A FUNAI é feita para defender e promover a política indigenista no Estado brasileiro. E como é que vai ser essa questão dos interesses em jogos, né? Porque nós sabemos que o Ministério da Agricultura é afetado, sim, pelos interesses do agronegócio, que é um dos, né, dos que fazem a linha de frente contrária aos processos de demarcação de terra indígena. Então, a gente quer saber como que vai se dar isso. Até porque uma coisa é você fazer o debate no campo político, ideológico, outra coisa é você atuar enquanto agente público, né, que você tem ali os princípios, e aí um deles é o princípio da impessoalidade, né, a ser respeitado. Quer dizer, os interesses das comunidades indígenas que está em jogo, que é um interesse protegido pela Constituição Federal. Enfim, são essas questões que nós estamos preocupados, só para ir relatando para a senhora, né, que está à frente dessa pasta. Lembrar também que esse prazo constitucional de 5 anos para a demarcação de terra indígena foi reafirmado pela Constituição, embora o Estatuto do Índio de 73 já tenha esse mesmo prazo, né, e é um prazo que foi recepcionado pela Constituição. E, por fim, a nossa preocupação é a demarcação e a garantia dos territórios indígenas. Não tem como falar desenvolvimento, em sentimento de felicidade, em dignidade da pessoa humana, em direitos humanos dos povos indígenas, sem a garantia desses territórios, né? Como diz já os Guarani Kaiowá, sem Tecorá não há Tecor, né? Quer dizer, Tecorá é o território, Tecor é o modo de ser Guarani. Quer dizer, não existe modo de ser se nós não temos a nossa base física que se faz, que se realiza em seus territórios tradicionais. Não é qualquer território, né? Não adianta pegar os índios e querer transferir eles para outros lugares, que não, eles têm vinculação territorial, né? Então, nós estamos muito preocupados como é que vão se dar o gestionamento desses processos. A Constituição trouxe esse reconhecimento, é um direito originário, né, é um direito de nascença, é um direito anterior a qualquer outro direito, né? A Constituição em nenhum momento trabalhou com marco temporal, a Constituição em nenhum momento trabalhou com aspectos temporais, a Constituição trabalhou com modo de exercer a sua territorialidade. Então, essas são as minhas palavras iniciais, que eu gostaria de deixar para a representante, né, do Poder Executivo, mas também para os membros do Ministério Público Federal, agradecendo desde já esse espaço que foi aberto à articulação dos povos indígenas do Brasil. Agradecer as palavras do Dr. Eloy, tão pertinentes, e a questão indígena fica tão mais clara quando nós damos voz a uma indígena, ela sai da formalidade do discurso jurídico e fica muito substantiva. Parabéns pelas suas ponderações. E também parabéns pela disciplina de Vossa Excelência, porque eu ia conceder 15 minutos, nem falei dos 15 minutos, e cumpriu exatamente 15 minutos. Parabéns. Eu passo, então, a palavra à colega Débora Duprá, que é a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, que também foi, durante vários mandatos, coordenadora da 6ª Câmara, para suas primeiras considerações em 15 minutos. E informar a audiência que nós distribuímos formulários para perguntas e que quem tiver interesse já pode encaminhar à mesa, que em seguida nós abriremos aos debates. Obrigada. Bom dia a todas e todos, minhas companheiras, meus companheiros de mesa. Eu gostaria de iniciar expressando uma admiração genuína, ministra Damares, pela sua presença hoje aqui. Eu, quando comecei a trabalhar nesse tema, no final da década de 80 do século passado, eu estive com Davi Copenaua, e explicando um pouco o que era a atribuição do Ministério Público, o que eu estava fazendo ali. E ele me falou: Débora, deve ser muito difícil, deve ser muita responsabilidade. E eu falei: eu acho que sim.
e ele falou: você já pensou que com um ato seu você pode causar um sofrimento muito profundo? E aí eu me dei conta de que, de fato, na nossa atuação, como trabalhamos com vidas, com pessoas, nós podemos ser causa ou não de profundo sofrimento. E essa é a responsabilidade que eu acho que nos guia, que guia a atuação do seu ministério, da sua equipe, do Ministério da Agricultura. Tenho certeza disso. Eu me preparei para falar na perspectiva que me foi solicitada pelo Bigonha, do direito internacional. Então, eu vou fazer algumas breves referências a isso, até para não ultrapassar o prazo de 15 minutos que me foi dado pelo Bigonha. É interessante nós pensarmos a coincidência temporal entre a Constituição de 1988 e a Convenção 169 da OIT. A Constituição é de 88, a Convenção é de 89. Ambos os documentos, eles rompem exatamente essa visão de assimilação e de tutela em prol de autonomia, territorialidade e noção de povos. Ao mesmo tempo, na América Latina, de uma maneira geral, há um forte movimento constitucional, todo esse movimento dirigido para constituições muito substantivas, e todas essas constituições tendo capítulos específicos para povos indígenas, reconhecendo exatamente direitos, autonomia, territorialidade, a noção